Hoje, quem decola para bater um papo comigo é Saulo Godoy, consultor financeiro e fundador da Appen Capital. Ele veio compartilhar com a gente a experiência dele no mundo financeiro e falando também um pouquinho sobre aviação. Fica com a gente e acompanha o papo. Bicho, obrigado. Só queria te agradecer pela atenção de da gente bater um papo. E, enfim, queria conhecer, talvez aí um pouco mais profundamente a história que você já me contou algumas vezes, né? De como é que você saiu aí de executivo e montou a Appen. E em cima disso aí a gente vai discutir alguns pontos aí curiosos dos temas, das histórias que você viveu e conteúdos que a gente pode trazer aqui pro pessoal. Mas me conta aí como foi que surgiu a Appen, né? Antes da Appen, o que é que tu estava fazendo? Rapaz, assim, enfim, tem que agradecer, né? Agradecer aí o convite. As pessoas não sabem, né? Por trás disso aqui a gente já se conhece, já conversou. É Então, verdade. Um bocado, inclusive. é um bate-papo mais informal. Vou até É, relaxar um pouco fica na cadeira. tranquilo. Mas, assim, eu já trabalhei, eu digo para todo mundo que eu já trabalhei todas as formas. Eu já trabalhei para minha família, já trabalhei para os outros, eu já trabalho. Eu continuo trabalhando para os outros, né? Mas na empresa que eu fundei, né? Então, eu senti os amores e as dores de cada coisa, né? Então, eu comecei a trabalhar em 2000, quando eu tinha 18 anos, com minha família. Eu fiquei 7 anos trabalhando com eles. Uma empresa, uma madeireira local aqui de Recife. E durante muito tempo, quando você entra, que é a empresa de família, você é o faz tudo. Empresa muito estruturada, você não tem hierarquia, você tem um dono, literalmente. Você tem todo mundo que é funcionário e você entra ali como um membro da família. Então, você não sabe nem o que é de Que verdade. é a estruturação, digamos assim, padrão até pouco tempo atrás das das empresas familiares, né? De que a grande maioria das famílias, das empresas familiares Permanece é assim. assim, poucas são profissionais, tá? Eu conheço 1% que são profissionais, que pensam em sucessão, que treinam sucessão dentro de casa. A maioria é o dono que soube fazer de um jeito, o filho entra, ó, vai fazendo aí, o pai quer ensinar, né? Então, o filho ser casca grossa. Fiquei 7 anos nesse modelo e foram 7 anos bons para eu entender que eu não queria. Porque como é uma empresa de família, ela não é escalável. Pô, eu tinha feito administração, então eu estava entendendo toda a parte de eficiência, de margem, de estoque e tal. E quando você tentava replicar isso dentro da empresa, você acaba não tendo espaço, porque é uma empresa de dono, literalmente. Foi quando, em 2007, eu decidi sair para trabalhar em multinacional. E aí, trabalhar em multinacional não tinha nenhuma vontade específica. Tinha um glamour, né? Eu tinha amigos que trabalhavam e falavam, pô, o status de você dizer eu trabalho em tal empresa e tal. E, e os benefícios de multinacional à época pareciam ser bem vantajosos, né? Então você tem carro, celular, computador, plano de saúde, pô, você tem tudo lá, né? E aí eu entrei na Nestlé em 2007. Só que eu entrei, dizem que é pela porta de trás, na época me falavam isso, eu achei que para mim foi a melhor porta para entrar, porque eu entrei realmente como repositor de gôndola do supermercado, era a vaga que tinha. Eu estava formado em administração, e aí um vendedor falou: Ó, tem essa vaga aqui. Eu fui fazer até entrevista com o gerente regional de vendas, e ele falou: Olha, pô, você morou fora, foi tradutor, estudou escola boa, você tem certeza que você quer ser repositor de gôndola do supermercado? Eu falei: Cara, Tem eu não, como dar para entrar? eu não tenho como entrar como trainee, estagiário, eu já estava formado. Eu falei: é um trabalho aí, eu vou entrar. Na verdade, eu nem sabia bem o que era, porque o nome era promotor de merchandising. Então, promotor é legal, merchandising é inglês, eu achava que as duas coisas iam me dar aí um status, né? Que eu estava querendo status, eu não estava querendo emprego. E aí foi legal, porque, assim, legal não, né? Quando eu entrei, eu falei: caramba, é para fazer isso, eu meio que não estava Preparado. preparado para aquele primeiro impacto. Fiquei ali uns 2, 3 meses reavaliando a minha decisão, se eu tinha tomado a decisão certa. Até que em um momento eu falei: ó, cara, não adianta muito ficar chorando, é o que tem para hoje, é uma baita empresa, ela não deixou de ser uma empresa. Depois de 3 meses você entendia os processos, as reuniões que tinha, fórum com liderança, tinha um modelo, uma padronização de trabalho de multinacional que ficava interessante, mas eu fazia, cara, coisa de abrir caixa e vender ovo de Páscoa ali em abril. Foi quando eu entendi que eu podia ser promovido dentro daquele ambiente. E aí eu fiquei um ano dentro da Nestlé até receber um convite de fato para um cargo que eu já
almejava, que era ser vendedor de multinacional. Para encurtar a história, para não ficar tão longa, isso foi em 2007. Em 2018, 2017, eu já estava liderando a operação nacional de chocolate para Mars no Brasil. Então, sempre na área comercial, né? Então, eu fui Nestlé, depois eu fui para Kimberly Clark como vendedor, depois eu fui para Red Bull como coordenador regional de vendas, fui para Red Bull em São Paulo como coordenador de trade marketing, depois voltei para Recife como gerente regional para canal Key Accounts, né, que é Walmart, GPA, Carrefour. E aí voltei para São Paulo pela Johnson Johnson em 2017, e aí já com um escopo mais de projeto, de go-to-market, que é um projeto bem orientado para a revisão comercial geral da empresa. E o geral abarca todos os aspectos da empresa: logística, marketing, trade marketing, finanças, mix de produto, escritórios regionais, número de vendedores. Foi bem legal, um escopo bem amplo de atuação, isso já com um escopo de consultoria por trás, reportando para a presidência, vice-presidência, América Latina. Foi bem interessante, até que em 2018 a Mars me convidou para ser o cabeça da operação de chocolate para o Brasil. Eu tinha aí 35, 36 anos na época. Então isso foi Que deve ter sido há 2 anos atrás, né? Porque tu parece que tem 35 ainda. essa aqui é a loteria ovariana. Eu nasci da mãe certa por ter essa cara, porque não fiz muito por merecer, não, essa recompensa. Mas aos 36 eu cheguei em multinacional entendendo esse limite. Eu gostava do desafio, não gostava do ambiente. Esse ambiente, quando você sobe bem na hierarquia corporativa, começa a aparecer o Senado Federal, o Congresso, você começa a entender que para cima. A dinâmica é diferente do que você conhecia. Do que eu conhecia, eu via coisas assim que eu falava, pô, não é para vender. Começa a escapar do by the book ali do dia a dia. Do que era razoável para a empresa e mais para promover quem estava tomando a decisão. Então eu não gostava muito desse meio. Assim, não é que eu detestava, mas eu achava, pô, quando eu olhava o meu horizonte de carreira, eu falava, pô, se eu for eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que lidar com isso. Eu não tenho muita habilidade, eu não tenho nenhuma habilidade política assim, para essas coisas. E em paralelo, em 2016, eu comecei a dar consultorias, porque eu comecei a investir em 2007. Ou seja, até aí, zero de mercado financeiro, zero de finanças, zero de nada. Até 2016, zero de comunicar mercado financeiro. Entre 2007 e 2016, eu vivia mercado financeiro para mim. De 2013 a 2016, para os meus amigos que sabiam o que eu fazia, então rolava ali meu telefone entre uns amigos, eu saía dando palpite. Até que em 2016 eu fui desafiado por um grupo de amigos a fazer uma palestra. Dessa palestra, quando acabou, perguntavam se eu fazia consultoria. Eu disse que sim, mas eu nem tinha consultoria pronta. Mas enfim, aprendi como fazer. E entre 2016 e 2019, que foi quando eu saí de Fado, eu saí em 2019 de multinacional. Entre 2016 e 2019 eu fazia isso recebendo. Eu fiz cursos que tem mais de 8 mil alunos na Udemy. Nesses 3 anos eu fiz várias consultorias individuais e eu começava a me forjar um consultor sem saber. Então eu tinha uma DRA própria desse tempo que eu me dedicava a isso e eu entendia paralelamente que eu tinha uma carreira que eu tinha que escolher. Ou eu encarava em multinacional, ou eu tomava esse meu hobby como uma profissão. Foi quando eu encarei aos 36 anos, decidi tomar esse hobby como profissão, entendendo que eu tive uma passagem bem exitosa no mundo corporativo, que se eu dedicasse 100% do tempo para mim, eu teria a chance de ver se aquilo ali daria certo ou não. Eu não sabia a priori, mas eu ia livrar todo o tempo do dia para eu tentar fazer isso que eu faço hoje e as histórias contadas. Eu já estou há 6 anos, não, 5 anos agora fazendo, indo para o 6º ano com a AP, enfim, hoje é uma consultoria financeira mais consolidada, a gente ganhou até um prêmio da 4ª maior consultoria financeira do Brasil, estamos presentes em mais de 18 estados, temos uma responsabilidade patrimonial hoje em dia de alguns milhões de reais aqui, batemos na verdade o BI, então isso já é outra profissão, já é outra carga de trabalho que hoje exige dedicação plena, com 20 pessoas trabalhando aqui.
Enfim, então tem um pouquinho da história Bom demais. chegando E aqui deixa eu perguntar um negócio, voltando um pouquinho no tempo. Nesse teu tempo de executivo, e aí te pergunto isso por conhecimento de amigos, colegas e demais profissionais que estão aí nessa posição ou já tiveram nessa posição, e a gente sabe que é muito comum, olha, vai para São Paulo, vai para o Rio, vem e volta. A aviação, no final das contas, está presente de uma maneira ou de outra nessas atividades. Na tua posição, isso era muito recorrente ou tu encontrava isso nas empresas onde você trabalhou com muita frequência? Vou dar um exemplo. Tem um primo até, né, que foi executivo do LinkedIn por um tempo. O cara não parava em São Paulo, morava em São Uhum. Paulo, mas assim, 15 em 15 dias ele estava viajando, era executivo de contas Latam. Isso, enfim, impacto absurdo no negócio, né? Ou seja, por que faz sentido, e aí não sei se você consegue me ajudar nessa resposta, mas por que faz sentido tirar uma pessoa daqui de São Paulo, por exemplo, e ficar mandando ela por aí, por que não contratar uma pessoa lá? Como é que tu acha que as grandes empresas entendem isso aí? Obviamente, pela sua experiência, até opinativo em cima desse assunto. Assim, eu trabalhei, na época que eu trabalhei como executivo, eu viajei muito, muito. Toda semana eu tava, igual o seu primo, eu tava embarcado, né? Geralmente as empresas fazem isso, é uma questão de custo, né? Você tem uma pessoa, vou pegar um exemplo meu. Eu era gerente regional do Nordeste, então eu atendia 8 estados geográficos, né? Então eu tinha que me deslocar. Eu ficava aqui, eu era um gerente regional, onde eu tinha gestores em cada localidade. Então tem uma pessoa que morava em Salvador, uma pessoa que morava em Maceió, a outra em Aracaju, João Pessoa. Então, o gerente, ele é aquele cara que ele não tem uma função, ele não exige a moradia, mas é uma função muito mais de estar junto com o seu time, liderando. Então é muito mais barato para a empresa você ter uma pessoa em Recife, que acabou, que na época ainda é o hub do Nordeste para essas grandes empresas, onde você aqui concentra um escritório, então você tem um escritório com gerência, com diretoria, com uma célula de trade marketing, com uma célula de logística, então toda a operação fica numa cidade, mas eu tinha que supervisionar a região. Então fazia muito sentido, era muito mais barato você contratar um gerente morando em Recife do que vários gerentes, até pelo nível de salário. Então, fazia sentido o meio de se deslocar ser a aviação, até porque nem todo mês eu ia para Salvador. Então, eu ia para Salvador um mês, depois eu ia para São Luís, enfim. Então, para um time comercial, faz muito sentido você ter um headcount que tem um custo de salário um pouco maior e o deslocamento dele ser pago de forma aérea, até porque se você for daqui para Salvador e voltar de carro, Pelo menos um, ou é um uma dia para ir, perna um dia para ou é voltar. uma perna na aviação, ou se você pegar uma promoção, você pode, ou até horários alternativos, né? Outra coisa que aconteceu muito eram horários alternativos. Então, a gente submetia a nossa compra a uma agência, a gente falava, a gente quer ir em tal dia, mas a agência tinha um mandato de comprar passagem mais barata. Então, eu não tinha autonomia de dizer, eu quero viajar às 10 horas da manhã e voltar às Que eu 3 vou da manhã. dormir tranquilo, vou acordar, dá Não tempo de chegar existe no essa coisa. aeroporto. O voo das 5 da manhã, você vai voltar às 9, que eram os voos mais baratos para ser Uma bucado. dúvida, enquanto executivo, enquanto a pessoa que está nessa posição, imagino que isso deve impactar o rendimento da pessoa. Né? Quando a gente, sei lá, pensa na aviação e a gente discute muito aqui no canal a aviação executiva, acho que tem dois pontos que são mais gritantes assim. Primeiro é o que todo mundo olha e fala, o custo. Não, isso aqui vai custar muito mais do que a aviação comercial, por exemplo. E um outro ponto que pesa também é essa questão da disponibilidade. E aí é meio que uma balança que obviamente pende mais para um lado do que para o outro, mas eu acho que talvez tenha alguns outros elementos ali que não são considerados. Se você mandar uma pessoa aqui de Recife, nesses horários flexíveis, né, ou na verdade não tão flexíveis assim, mas alternativos, sei lá, para sair de Recife para São Paulo, bater lá, trabalhar o dia inteiro, voltar e esperar que essa pessoa no outro dia esteja ali rendendo 100%,
Não sei, eu acho. Eu já fiz muito bate e volta para São Paulo e assim, cansativo. Mas, de fato você não rende, tá? Assim, aí depende da pessoa, do organismo da pessoa, mas enfim, eu não rendi. Então deixa eu falar por mim, que alguém pode estar assistindo e falar, Eu eu rendo, sou super-herói, é eu rendo e ótimo. tal. Não, eu não rendia não, porque eu preciso das minhas 8 horas de sono de qualidade. Mas o que eu vi era muito isso, não tinha muita flexibilização no horário por conta de custo de passagem, então você entrava na linha da empresa. E aí depois, eu falo que eu trabalhei em multinacional antes da pandemia. Então a visão Mudou, né? de ter que ir até o local mudou demais também. Quando eu trabalhei atendendo diretamente um supermercado em Salvador, eu nem era gerente, eu era executivo, eu tinha que tirar o pedido lá. Eu tinha que pegar meu avião daqui e ir para Salvador. Eu tinha que pegar uma TR e ir para Aracaju. Né? Eu tinha que, depois da pandemia, o que eu mais vejo hoje são executivos abrindo o laptop, tirando o pedido, falando. Então eu também sou uma pessoa mais No modelo anterior, no né? modelo Um anterior, mundo onde não pré-2019. existia. E o meu modelo, o meu negócio hoje se beneficiou do digital, porque eu tenho 18 estados hoje que eu tenho cliente. Tá atendendo o Brasil inteiro. E eu não visito ninguém em loco. Né? Ou quando eu vou a São Paulo, pode casar uma agenda e tal. Ó, interessante, Saulinho. Assim, óbvio, existe uma demanda, eu acredito que menor, né, para essa. Eu, por outro lado, por exemplo, no escritório, obviamente, são atividades diferentes, né? Uhum. Você é um consultor financeiro, eu sou um advogado, mas eu sinto muito essa demanda ainda do reunião presencial, tem que vir aqui, tem que, enfim, obviamente os assuntos são diferentes, as demandas são diferentes, mas na minha visão, o negócio mudou, pero não muito, né? E hoje, assim, desde que você começou a atender e desde que você, na verdade, fundou a Appen, isso já era uma realidade? Ou seja, não, esses movimentos iniciais, esses clientes iniciais, eles já chegaram com essa visão Sim. de online tá ótimo, a gente senta aqui e resolve. Assim, eu vou legitimamente responder sim. Nunca deixei de fechar um cliente porque eu não o conheci no olho a olho, independente do tamanho e da região. Mas, saindo do meu mundo, eu ainda vejo um mundo onde a aviação executiva ela é exigida. E já passei por alguns processos. Você pega. E aí eu falo executiva mesmo. As tomadas de decisões precisam ser sentadas na mesa. Então você vai para o mundo de M&A, fusões e aquisições. Quer fazer um M&A No vídeo. online? Você vai ter que conhecer o fundador, uma reunião de closing ou de diligência pré-closing. Precisa sentar no olhão. Eu aqui na APA eu já participei de reuniões assim. E é o que eu digo para todo mundo, assim, que trabalha aqui comigo. Eu, até brincando aqui, te falei, eu não sou um cara muito de avião, né? Não é o melhor lugar do mundo para mim. Depois que eu tive filho, é um lugar que, A- inclusive, que eu quero evitar. Antes estava tudo tranquilo, Tá, depois dos filhos já fica. quando eu era executivo, não era tranquilo no começo, eu tomava valeriano para acalmar os nervos, mas depois eu acabei me acostumando, porque você vai criando a rotina. Eu estava toda semana. Eu morei em São Paulo quase 2 anos e minha mulher aqui. Então eu ia na segunda e voltava na sexta. Era um bocado de viagem. Não, toda semana. E aí, ali o seu organismo está adaptado. Vou sentar aqui, aí não precisar de remédio, não precisar de rotina nenhuma, inclusive eu dormia. Né? Só que eu fui com meus filhos agora em maio para Disney. Pô, você não dorme porque os filhos também não dormem, né? Mas eu já ia ali Aham. com outra aflição e tal. Mas eu digo para todo mundo: se eu tiver que ter uma reunião de tomada de decisão, eu tenho que pegar um avião. Se a Appen estiver participando de algum processo, ou for algum cliente super importante, aí você tem que ir. Aí a aviação executiva, quando você olha um nível mais alto de tomada de decisão, ou inclusive, eu acho que a advocacia, a depender da complexidade do problema, não tem muito como você fugir. Aí o online não serve tanto. Né? Então, eu acho que tem áreas
de negócios, que a aviação ela sempre vai ser uma peça fundamental do motor do próprio negócio. Talvez o meio, as pessoas se acostumaram, né, a serem servidas dessa forma, mas eu consigo ver ela como uma peça fundamental, principalmente para executivos mesmo, né, não para um vendedor. É custo de fato. Mas para um executivo, onde a tomada de decisão dessa pessoa envolve milhões de reais. O que a gente acaba vendo de alguma forma, não tão recorrente assim, obviamente, por conta do tamanho do mercado, mas é que as empresas, indústrias, né, farmacêuticas, etc., e que tem negócios aí, né, regionais ou espalhados de fato pelo Brasil, acabam se valendo, seja do táxi aéreo, acabam se valendo da compra de uma aeronave ou eventualmente de um aluguel, justamente para trabalhar com mais eficiência, perder menos tempo. Então, assim, pô, temos que ir a São Paulo, de Recife a São Paulo, por exemplo, discutir um lançamento de um novo produto, tenho que levar várias pessoas do time e tem um pouco dessa questão que você falou. Não adianta colocar todo mundo aqui numa chamada, a dinâmica da reunião é diferente, a dinâmica do desenvolvimento da discussão que está se tendo ali é diferente. E as empresas acabam optando por, não, vamos alugar, vamos levar todo mundo de uma vez, não precisa arrumar hotel lá, porque a gente vai e volta no mesmo dia, não tem questão de horário, então não precisa me preocupar com passagem, mas ainda é querendo ou não, uma trava, pelo menos o que eu escuto, né, de alguns empresários que eu conheço nesse sentido, talvez de não conhecer as possibilidades, que hoje são muitas, e sempre esbarra nessa questão. Pô, custa caro. E eu acho que, enfim, como você já falou, a gente já se conhece há algum tempo, e eu acho que algo que é uma filosofia sua aqui na Apple, eu queria até que você falasse um pouco depois mais sobre isso, mas assim, aqui você tá para auxiliar o seu cliente a tomar melhores decisões, não tá para definir com ele ou para decidir por ele como ele vai usar o dinheiro dele. Pelo menos é aquilo que a gente já conversou algumas vezes. Mas existem fatores, né, dentro dessa nossa análise que vão além da questão só daquele custo ali. Então, por exemplo, a questão de como a equipe está se sentindo, a questão da flexibilidade, vai além do custo financeiro do negócio, né? Existem outros elementos que precisam ser observados, né, para que essa decisão seja tomada. É um negócio, para esse fim, um pouco difícil de ser mensurado, né? Porque você vê qual é o meu benefício palpável de alugar um avião, de comprar um avião, ir para ali. Se for colocar na ponta do lápis, financeiramente, no dinheiro especificamente, talvez não vale a pena, né? Como é que tu enxerga isso? E já aproveitando a pergunta, qual o perfil do teu cliente hoje na Appen? E se tu consegue enxergar no perfil desse teu cliente essa visão que vai muito além da conta. Porque se a gente for para a conta, a tendência é dizer, não vale a pena, né? Se a gente for para conta, às vezes até uma viagem que a gente faz não vale a pena. Então, assim, eu acho que esse é justamente o eu ponto. acho que você tem que tomar a mesma decisão que você toma de fazer uma viagem, e a gente que ela pode ser cara, né? É da experiência daquele custo que você está tendo. Quanto vale aquele momento, por exemplo? Tá bom, é caro, mas se eu pegar esse voo agora, eu vou tomar uma decisão que eu vou adiantar essa decisão para minha empresa. Porque o cara só fechará o negócio comigo se for presencial. Aí você não faz conta, né? Outra coisa, geralmente as contas mais caras, principalmente aqui na empresa, eu classifico elas em recorrentes e não recorrentes. Eu vou pegar um avião, é caro, mas é uma reunião importante. E eu não tenho recorrência mensal desse voo que eu vou fretar, mas essa reunião eu vou levar todo o meu time, vai o time de marketing, é um momento único que eu tenho de apresentar minha empresa para um grande investidor, mesmo que ele nem feche o negócio. Você vai encarar essa despesa como um investimento em marketing. Então é como você vai encaixar. Assim, em algum grau tem que fazer sentido a viagem também. Não, eu vou ali porque eu já tinha uma reunião ali com um cara, vou aproveitar para ficar em Angra e aí
Aí você está começando a confundir o pessoal com o profissional, né? Mas eu acho que quando você coloca, se isso não for o plano da sua empresa, porque você pode ter um plano também. Duas formas de você enxergar uma aviação comercial, se eu tivesse que enxergar isso dentro da minha empresa, isso fosse uma demanda interna. Primeiro, é recorrente ou não recorrente esses custos que eu vou ter esse ano com essa linha aqui de despesa da empresa? É recorrente. Ok. Está dentro da margem planejada? Eu tenho uma margem, o objetivo é de 55% de margem líquida no meu negócio. Só que isso aqui entrou como necessário. Eu consigo colocar isso dentro de uma linha, substituindo por outra, mas que isso aqui agrega tanto valor mais para a minha empresa, porque o executivo que vai me representar lá em São Paulo, ele não vai só atender esse cliente, mas ele vai abrir portas lá para futuros clientes. Então você entra como uma linha de investimento, né? Que no longo prazo pode trazer algum negócio. Eu não consigo dissociar o investimento em aviação fretado comercial. Tá? Para mim é a mesma linha. Uma pode ser um pouco mais barata, mas pode trazer aquele desgaste do indivíduo, não ter um horário disponível para chegar a certas reuniões. Mas eu acho que você tem uma maturidade de empresa e de um negócio que você pode estar sentado nele, que a executiva é a solução. Você vai entender se é recorrente ou não recorrente. Se não é recorrente, entenda o valor daquele como investimento. Se recorrente, entenda se a margem abarca aquilo ali mensalmente. Eu iria por essas linhas numa discussão de P&L da empresa. Vamos sentar, vamos mostrar a empresa para o ano que vem, porque também, e isso para mim é a mesma coisa que aluguel. Então, qualquer linha de despesa, seja aviação, aluguel, compra de café, compra de material para escritório, você tem que tratar ela dessa mesma forma. Então, qual o valor que a aviação está construindo que não é dinheiro? Porque senão você só vai tratar com dinheiro, você também não toma decisão e você pode estar perdendo valor agregado, percepção ou negócios, porque você não quer investir nisso. Eu iria um pouco por esse lado e eu tenho clientes aqui sim que fretam. Tá? Como é? Aproveitando que eu entrou nesse assunto aí, como é? Ele é presidente fundador de uma indústria. Bacana. E ele tem uma reunião com o Wilson Matheus em São Luís. Qual o tempo desse cara? Zero. Qual é a hora desse Mínimo. cara? A hora desse cara é muito cara. Então, se ele pega um avião comercial, para ele chegar no aeroporto 3 horas, ele tomar banho em casa, pegar um táxi, deslocar, esperar. Tem o risco de cancelar o voo. Aí ele chega lá, tem a reunião, depois da reunião vai ter que dormir lá, porque não tem outro voo voltando após as 7 da noite. Esse cara você tem que pegar um fretado, porque a hora dele é muito mais cara. Então, assim, dependendo do nível da pessoa, a hora dele é tão cara que a diferença de 2, 3, 4, 5 mil reais entre um voo comercial e um fretado não compensa. Aí depende de onde a gente está falando também, né? Você pegar tem um vendedor ali que ele ganha 2 mil reais por mês. E uma remuneração variável de mais R$ 1.000. Só a passagem dele é o dobro do salário dele. E ele vai para uma reunião tática, não é estratégica da empresa. E ele atende 5 clientes na região toda. Ele tem tempo para deslocamento. Você não precisa colocar esse recurso lá. Mas num presidente, num vice-presidente, num diretor executivo, num diretor de planta, que ele fica alocado em Recife, mas a planta é em Goiânia por conta de um benefício fiscal. Quanto é que esse cara vale? Qual a hora desse cara? Então, acho que eu não tenho como dissociar a despesa ou custo como uma linha da empresa ou como uma pessoa importante, que o custo do tempo dela vale o investimento. E aí nem é investimento mesmo. É o tempo da pessoa que não vale, ela tá parada. E tu consegue enxergar, beleza, você deu esse exemplo aí, né? Mas tu consegue enxergar que esse perfil, né, de cliente da Appen, por exemplo, eles têm um melhor aproveitamento do tempo, me parece que sim, por questões que a gente já falou aqui. Mas tu consegue associar isso de alguma forma ao desenvolvimento da atividade desse empresário, por exemplo? Ou seja, o cara tem mais oportunidades, porque tem mais tempo, eventualmente, ou perde, ou deixa de ter oportunidade, deixa de ter construção, deixa de desenvolver um novo negócio, porque talvez ficasse amarrado à aviação comercial. Um empresário, digamos assim, que tem, se eu for botar na ponta do lápis, eu vou pagar caro aqui.
mas eu também vou deixar de ter oportunidade para abrir outro negócio, para desenvolver uma nova planta, para, enfim, N possibilidades. Você acha que isso é uma correlação razoável de ser feita ou não? Dependendo do número de voos que ele pega no mês, sim. Se ele só pega um voo no mês, eu não consigo fazer essa correlação, porque a perda de tempo dele é marginal no mês. Mas, assim, Agora, eu tô indo além. vamos dar o exemplo do João Adib, da CIMED. Que é um cara que, inclusive, eu quero conversar, pessoal, se conhecerem ele aí, conhecerem ele aí, Você tem alguma dúvida que ele precisa de um avião nem, fretado, ou o próprio, inclusive, ele não precisa nem fretar, ele precisa ter o dele. ele tem, inclusive ele Ele tem. tem. Porque Eu acho que mais de um, inclusive. Ele é a empresa, né? Que isso é outra coisa comumente entendida da maneira errada, né? Assim, o empresário está comprando para o seu. Obviamente que o cara vai comprar um avião, vai ficar vinculado à empresa por milhões de questões outras, mas que ele usa aquilo ali para trabalho, e obviamente ele usa aquilo ali para o seu lazer também. Né? É um benefício mútuo no final das contas. e Mas pode ser benefício do executivo, tá? Como um presidente de uma multinacional tem um belo carro, uma Mercedes, uma X3, ele vai ter. É um benefício, a empresa dá para ele pode dirigir no seu final de semana, viajar com a família. Eu fui executivo, eu tinha um carro que era benefício meu. Ele não era ferramenta de trabalho. Porque quando é ferramenta de trabalho, você usa de segunda a sexta. Então, um grande executivo como ele, se ele fosse contratado e entregasse resultado, o avião poderia ser um benefício. Não vejo problema nenhum nesse aspecto. Mas te respondendo é exatamente isso. Eu peguei o caso dele porque ele justifica todos os outros casos que são de pessoas de extrema liderança, que representam a empresa, que tem uma operação nacional, que precisam estar em campo visitando os distribuidores. Quantos distribuidores? Se você pegar como é que funciona a malha distribuidora no Brasil, no setor farmacêutico, ela é totalmente fragmentada. Você tem no norte do Brasil um grande distribuidor, ou que está dentro do próprio estado, um cara que representa o estado todo. Então ele não tem um distribuidor que ele consegue pulverizar todo o medicamento dele em todas as farmácias no Brasil, porque farmácia é quebrada por canal. Você tem o canal Drogazil, Pague Menos, que são os key accounts, só que você tem o canal que é o varejinho do interior de Pernambuco e Ipubi. Precisa chegar o medicamento da CIMED lá. E quem faz isso é um grande distribuidor regional. eu já ouvi, inclusive, ele falando sobre isso. Assim, de que tem que ir, e meio que da distribuição também dos produtos para os distribuidores, justamente para não ficar com aquele risco associado. Tem um grandão aqui que me compra tudo. Se tiver um problema com esse cara, e aí. Mas a malha logística e a cadeia hoje de distribuidores no Brasil, tanto para farmácia como varejo, ela é fragmentada. Porque a indústria, ela induz isso. Ela fala, ó, eu vou para uma região do país, vou para o Amapá, não tem ninguém lá. Pega um cara que trabalhou na indústria, que se aposentou e fala, tu quer construir uma distribuidora aqui? Tu vira meu representante local, faz a distribuição, depois tu pega a distribuição exclusiva. Porque se você constrói um monstro, ele te engola embaixo. Então, mas isso, voltando agora para o foco, isso é primordial para o relacionamento comercial. Porque essas empresas locais e regionais que fazem boa distribuição no Brasil são empresas de família, onde o relacionamento é com o dono. Então, se ele não pega o avião dele e ele não vai lá, passa o dia fazendo rota, vendo farmácia, e de noite vai jantar na casa do cara, entrega um presente, conhece a mulher, os filhos, quiçá passa o final de semana com a família do cara. Porque isso, querendo ou não, é vendas. Né? Vai muito além do que tirar o pedido, né? Vai muito além. E isso Relacionamento muito pessoal. verdade no campo da indústria e distribuição no Brasil. É muito além do que tirar pedido. Porque no Brasil, aí eu não sei se é característica latino-americana, né? Mas também de um país de baixa produtividade, pouco desenvolvido, o relacionamento ele é muito forte. Ele é mais forte do que a transação. Eu trabalhei nos dois canais da minha vida. Então eu trabalhei no canal Walmart, super transacional no aspecto de você ter muita informação, muito dado e poder fechar um pedido sem gostar do comprador. Porque era só um número ali. Você precisa ter 30 caixas por loja no Brasil, porque o seu giro é tanto. Se você colocar tanto, o preço, sua margem é tanto, tá tudo certo. Do outro lado, também tinha um profissional contratado. Ele não era o dono do Walmart.
Então era profissional da indústria falando com profissional do varejo. Quando você vai para a distribuição, é o dono do varejo, é o dono da distribuidora. E esse cara aqui, ele geralmente você pega as histórias, o cara veio de família humilde. Então E ele o cara tá vinculado ao negócio, né? Não é o executivo que faz. Isso aqui é um trabalho, exatamente. né? E o outro cara tá lá, né? Construímos E isso. para eles Seja eu, meu conhecer pai, o meu dono avô, da minha mãe, minha indústria, avó. e para eles conhecer o dono da indústria do outro lado, ou o presidente da multinacional, vale demais. E criar essa E relação, criar a né? relação, falar, pô, sou amigo do presidente da Johnson Johnson. Veio Veio aqui, aqui em conversou casa, comigo. comeu um bode comigo aqui. Isso vale demais. Então, como é que a gente coloca isso tudo que eu falei para. Já tá dado, já tá given, né? Uhum. Tem que ter uma aviação executiva para esse tipo de personagem aqui. Então, quantos personagens existem na indústria do Brasil? Aqui eu estou falando de indústria de distribuição de bens de consumo, medicamentos. Mas existe a indústria Parece. financeira, a indústria de M&A. Então, assim, tem o que mais Se a existe. gente for até, assim, focar no que a gente tem de muito forte no Brasil, né? Recentemente a gente estava, enfim, fazendo algumas pesquisas para poder tratar aqui de alguns assuntos no canal. E a relação da aviação executiva com o agro é um negócio, para mim, que sou apaixonado por aviação e gosto e tudo mais, era desconhecido. E assim, a quantidade de empresas de aviação executiva para área agrícola é um negócio surreal, muitas vezes maior do que o que a gente tem em mente do táxi aéreo e tudo mais. É um negócio interessante. Mas, Saulinho, para a gente fechar aqui, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Aqui tu tem aqui na Appen vocês dão essa assessoria familiar, né, na consultoria. Isso tem uma vertente empresarial ou é um negócio pessoa física? Não, tem. Aqui, a APE, enfim, ao longo do tempo, né, a gente está indo para o sexto ano da gente. E a gênese da empresa foi familiar. Ela nasceu pela necessidade de duas famílias inicialmente. Que tinha uma certa complexidade, mas também os clientes amigos que foram chegando foram abarcando outras complexidades. Então, a gente acabou se envolvendo em várias outras frentes de negócio, como um cliente que abriu uma empresa. A gente vai lá, vai modelar se a empresa dele tem viabilidade ou não. A gente vai entender taxa interna de retorno do projeto, VPL, payback descontado, e a gente vai dizer, olha, dentro dessa análise do que você falou que ia colocar e você vai retirar, esse projeto aqui aguenta algum desaforo porque ele tem uma tier elevada, né? Ou não, a taxa interna de retorno é muito baixa. Qualquer erro de projeto você inviabiliza perto do CDI. Você quer tomar esse risco? Então, a gente acabou indo por um lado de entender que a gente hoje está muito mais como um braço da decisão financeira das famílias do que só investimento. Então, tem clientes nossos que a gente ajuda na pessoa física, mas ele tem um hospital. Quem faz a parte da tesouraria somos nós. Então, a gente também atua em tesouraria dos clientes que têm operação que precisam de ajuda nossa, mas assim, qualquer decisão financeira que possa ser matematicamente Se a plotada. empresa quiser comprar um avião, a estruturação disso vocês fazem aqui com Se tranquilidade. quer comprar tomando crédito, se quer pagar à vista, a gente ajuda, entendeu? A gente não consegue. Aí não tem essa conta de payback, porque como é que você classifica, como é que você contabiliza o payback de um relacionamento entre dois donos, Uhum. né? Que eu acho que muitas vezes é o que acaba não permitindo ou desincentivando o empresário. Ou o empresário que não tem essa visão. Porque ele vai para a ponta do lápis e fala: "Putz, melhor pegar um voo comercial, ou então melhor mandar meu time de outra forma." Mas aí talvez ele não fecharia um negócio, enfim, ele não É, aceleraria uma decisão. Eu acho que tem coisas que a margem da empresa tem que segurar, entendeu? bacana. Pô, eu tenho margem para tomar essa decisão. Ela é não recorrente, ou ela é recorrente, então precisa ser planejado. Precisa entrar dentro de uma construção de planejamento da empresa para 25, 26, 27. Se não é não recorrente, você gasta. Você vai ser diluído a zero, né? Se você não fretar e não for de novo. Mas eu acho que aí é de cada empresa, é muito difícil falar aqui qual a decisão que cada um tem a tomar. Mas em algum limite, a empresa, ela expandindo geograficamente demais, ela tendo uma relevância nacional, mesmo não geograficamente, onde
quadro de executivos se envolvam em grandes reuniões, que isso possam trazer frutos para a empresa, eu não hesitaria em tomar a decisão aqui de fretar um voo, por exemplo, entendendo que isso é viável e pode trazer benefícios para a minha empresa. Mas aí é de cada negócio, de cada momento. Tem que se entender a situação do negócio. Faz sentido também. Você me conhece muito, eu sou um cara que minha cabeça é mais racional, né? Eu vou fretar um voo só porque eu não quero ir na cadeira né, comercial. Aí a conta não fecha de jeito nenhum, eu né? quero postar na internet para meus amigos verem que eu estou fretando. Aí o meu argumento vai ser totalmente contrário. A gente está falando de pessoas que têm bom senso, que tomam boas decisões de negócio, usando a aviação comercial fretada como um meio de catalisar mais negócio para o seu negócio. Aí beleza. Agora, se for qualquer outra esfera que não seja essa, aí eu acho que é bom tomar cuidado. Né? Para não entrar em outras análises, né? É verdade. Mas, Saulinho, estamos chegando aí no final já. Queria que tu, enfim, se sinta à vontade aí para falar um pouquinho da Appen, como é que o pessoal conhece mais, deixar um Instagram se tiver, como é que te acompanha aí. Você, não sei como é que tá hoje, mas foi muito tempo ativo aí em redes sociais, dando sua visão, né, de como as coisas estão acontecendo no mundo das finanças. Então, fica esse espaço aí para você falar um pouquinho da Appen e como o pessoal conhece mais um pouco. Não, só eu tenho que agradecer, tá? Você sabe que eu não apareço muito. Mas assim, na Appen tem lá, @AppenCapital, então entrando no Instagram já tem os canais para falar da gente, né? Cada dia, olha a rede social cada dia mais tá ficando pesado alimentar. Eu ainda tenho esse papel institucional de ser o fundador e de liderar, então tenho uma responsabilidade ali também de continuar falando alguma coisa, mas já tem pessoas aqui criadas mandando muito melhor do que eu na internet. Mas eu só tenho o privilégio de estar aqui, você me cedeu espaço para a gente falar um pouquinho da nossa. Eu que agradeço a sua vinda. Beleza, bacana, meu velho. Valeu, querido. Valeu.